Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Vamos continuar aqui a série de áudios e o canal ele tem se dividido basicamente em três vias. A primeira, aqui diz respeito a um percurso histórico-filosófico, em que trabalhamos o livro de Colin Brown, Filosofia e Fé Cristã, entre outros livros, mas este como a principal referência. Há também já aí uma série de áudios em que tratamos de questões mais atuais, ligadas à neurociência, a ciências cognitivas, à filosofia da mente, e áudios que dizem respeito à relação entre filosofia e fé cristã, mas que não correspondem a essas outras duas vias. E esse seria basicamente o áudio de hoje. No início dessa série, nós tratamos sobre a patrística, mas o áudio de hoje vai fazer uma volta. Talvez eu chame de a patrística revisitada. E vamos começar aqui com uma passagem da carta aos Colossenses, no seu capítulo 2, versículo 8, que diz assim: Tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo. Eu sempre trago nesses canais reflexões e lembranças, algumas cicatrizes, mas alguns momentos bons também, da minha época de graduação em filosofia e agora, propriamente, tentando aqui concluir o mestrado em filosofia. E, basicamente, uma lembrança que me vem aqui é que uma vez um professor explicando sobre essa relação de revelação e filosofia nos falava o seguinte, que a Bíblia ela já traz tudo como que de uma forma jogada e que a filosofia posterior, principalmente a patrística, caberia então enunciar proposições, sistematizar, categorizar, organizar aquilo que na Bíblia vem de uma forma, digamos assim, ele usou a palavra jogada, já vem de uma forma pronta, não que não seja refletida, mas não categorizada. Um exemplo claro disso, e aí ele não tinha total, não estava totalmente errado, mas um exemplo clássico disso é a palavra trindade. A Bíblia não traz essa palavra trindade, mas ao longo do texto bíblico nós encontramos aqui a referência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muito bem, a palavra trindade, ela já é uma elaboração teológica, no caso, como patrística, teológico-filosófica, no sentido de categorizar a Bíblia, né? E a mensagem que é revelada. Eu não concordo totalmente com essa posição, aliás, discordo muito, porque quando nós analisamos ali, por exemplo, em Atos, livro de Atos, capítulo 17, nós verificamos Paulo indo ao Areópago em Atenas e discutindo com filósofos epicuristas e filósofos estoicos. E eu imagino que não deva ter sido fácil, porque a gente acompanha pelo texto, quem quiser pode até parar o áudio e dar uma olhada lá, dar uma pausa e ler lá Atos 17, a gente verifica com o texto que Paulo chegou a dialogar com eles. A questão toda foi quando ele falou da ressurreição, porque de uma forma geral a cultura grega era totalmente aversa, tinha total aversão ao corpo. O corpo é, como diz Platão, um cárcere da alma, né? Sócrates, antes do momento da sua morte, ele, em certo sentido, ele se alegra porque em breve ele vai se ver livre desse cárcere e aí na morte, então ele vai poder ter, então, aquilo que o filósofo busca em vida, segundo eles, os gregos pensavam, uma visão da totalidade, uma visão do absoluto, que só pode ser conseguida sem esse empecilho que é o corpo. Mas essa foi a parte final da pregação de Paulo no Areópago. Antes disso, ele dialogou, o texto nos diz, com esses filósofos. Então, note-se que a mensagem revelada, ela não está apartada das noções de filosofia. Boa parte do Novo Testamento
são as cartas de Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso era profundo conhecedor da filosofia. Já havia estudado, sido preparado principalmente por Gamaliel, não somente, mas ele era então profundo conhecedor da filosofia. E o que ele fala, está falando em torno de correlações, ora negando e exortando a se ter cuidado com filosofia. E filosofias, né? No caso, não existe só uma filosofia. E o áudio de hoje é muito para isso, para tratar dessas correlações. Temos um áudio aqui, acho que chama Martinho Lutero, amigo da filosofia? Uma pergunta, né? Era Lutero amigo da filosofia? Porque Lutero compara, e geralmente se cita isso, a filosofia a uma meretriz que iria, de forma retórica, para onde quer que se quisesse, né? E de fato isso ocorre muito na história da filosofia. A filosofia é, em certo sentido, um conjunto, um palco, né? Onde um filósofo sobe, fala a sua filosofia, é aplaudido, e posteriormente o seu, muitas vezes, discípulo vai ao palco e contradiz completamente, destrói a filosofia do mestre e depois é aplaudido também, né? Quer dizer, uma plateia que não tem muito senso crítico. E, nesse sentido, aqui em Colossenses 2,8, nós analisamos então isso ao texto, né? Tendo cuidado para que ninguém vos tome por presa. Algumas versões traz vos escravize, por meio de filosofias e sutilezas vazias, vãs filosofias, que estão, como diz aqui, segundo a tradição dos homens. Porque a tradição dos homens é a tradição do orgulho, da vaidade e da soberba. Já está em Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E diz respeito ao orgulho, ao fechamento em si mesmo, em torno das suas vontades, das suas volições, e que faz inexoravelmente com que se perca a noção da caridade, a noção do serviço ao próximo, do amor ao próximo e, propriamente então, a perda da obediência a Deus. Não é? Ela diz respeito a um afastamento de Deus e a um fechamento da pessoa, um fechamento meio monádico da pessoa em si mesma. Então, essa tradição do homem, que está conforme, como diz aqui o texto, os espíritos elementares do mundo, quer dizer, do cosmos humano, que funciona em torno. Essa palavra cosmos, ela dizia, e que foi traduzida como mundo, ela diz respeito, então, ao mundo dos homens, né? A cidade dos homens, como diria Agostinho de Hipona. Quer dizer, a essa dimensão em que a política funciona em torno de jogos e interesses mesquinhos, é, os jogos de poder que ocorrem em torno das relações comerciais, a todas as corrupções que dizem respeito, inclusive as corrupções no sentido propriamente familiar, todos os mais diversos tipos de traições, declinando nas perversões e nos crimes, né? Assassínios, homicídios, enfim, abismo chama abismo, né? A palavra nos diz. E aí Paulo alerta aqui no final, né? Que é que e dá a entender que deve-se estar de acordo com Cristo. E essa passagem deve ser bem analisada, porque ele nos fala de filosofias e sutilezas vazias, que estão segundo a tradição dos homens e dos espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo. E aí caberia aqui a pergunta, e na análise, e pedir o discernimento a Deus, pedir que o Espírito Santo nos ensine acerca disso, qual seria a relação de uma filosofia que está de acordo com Cristo. Para Agostinho de Hipona, por exemplo, ele não teve problema nenhum em utilizar a filosofia, mas a filosofia grega, no caso, mas no sentido de que ele a comparava ao ouro que os egípcios haviam dado aos hebreus na partida ali junto a Moisés. Quer dizer, a filosofia seria um complemento, seria secundária, mas teria sua importância, mas não seria o fundamental. O fundamental realmente é a fé.
Mas a fé, ela leva à compreensão. E ao se levar à compreensão, ela então leva à utilização da filosofia. Boa parte do início desse canal foi justamente se perguntar isso, que é a pergunta do Colin Brown no seu livro. Quer dizer, é possível um casamento de filosofia e fé cristã? Se for possível, é um casamento muito complicado, não é? Algumas anotações feitas que diz respeito ao seguinte: a doutrina inicial dos apóstolos em 400 anos mudou. Quer dizer, com a emergência aos poucos da Igreja Católica Romana, ela vai mudando aquela doutrina inicial dos apóstolos. E em torno da patrística vão surgindo pensadores cujo ponto mais alto é Agostinho de Hipona, que vão sistematizando, categorizando a palavra revelada, utilizando-se muito da filosofia greco-romana. Certas noções, por exemplo, que são amplamente filosóficas e que vão se incorporando. Por exemplo, a noção de absoluto, a noção de que Deus é necessário, nós somos contingentes. Todas essas noções, elas vêm, elas são herança de um pensamento pagão, de um pensamento greco-romano, mas elas vão é, a, a, vindo, então, a compor a parte teológica. A própria noção de quando dizemos que Deus é onipotente, essa noção do oni, da unidade e da potência, que é também um termo grego, quer dizer, não são propriamente descritos na Bíblia, mas eles são utilizados, apropriados para se explicar propriamente a Bíblia, quer dizer, a noção de onipotência. E então nós podemos dizer que vai havendo uma espécie de conflito político entre o reino de Deus versus o reino dos homens, a cidade dos homens, né? E que seria a cidade da destruição, como John Bunyan coloca, versus a cidade de Deus. Quer dizer, você vai cada vez mais tendo essa dimensão de que o reino de Deus vai se contrapondo ao reino dos homens, mas agora dentro de uma formulação que não é dada mais propriamente na revelação, mas propriamente dentro de filosofias. E com o tempo, e aqui para além da patrística, essa noção vai tendendo a diferenciar-se bastante da palavra revelada. E é por isso que é preciso entender um pouco o que foi tratado ali em torno da patrística, né? Que vai surgindo essa noção, como disse Agostinho, da cidade dos homens, que pode ser também chamada em muitos sentidos, como disse John Bunyan, séculos posteriores, como a cidade da destruição, versus a cidade de Deus. E ao longo da Idade Média, que bem posterior, já na época da escolástica, isso aqui vai surgir em torno de conflito realmente político, em que o mundo vai se tornando em torno laico, secular, e reis muitas vezes vão chegar a se contrapor à, à parte propriamente espiritual. Podemos dizer também que boa parte da filosofia patrística ela é um esforço de adequação. Vai se procurando adequar os escritos da revelação a essa nova roupagem que seria a filosofia pagã greco-romana. Muito bem. Um pouco mais adiante, podemos ver que houve uma conciliação em torno de personagens como São Justino, no século II, Clemente de Alexandria, século II e III, e Orígenes, no século III. Eles revestiram a revelação cristã
de elementos da especulação grega. Foi isso que tratamos aqui, em torno propriamente de alguns termos como absoluto, onipotência, ser necessário, ser contingente. Todos esses termos vêm do pensamento pagão greco-romano. E eles não viram Justino, Clemente de Alexandria, Orígenes, nenhum problema em fazer essa adequação. Já outros pensadores viram um problema em torno disso. Por exemplo, Tertuliano, no século II e no século III, via como um grande absurdo misturar a filosofia e a fé. Para ele, a originalidade da revelação cristã devia estar fundada exclusivamente na fé e nada ter a ver com a especulação racional. E aqui é onde fica o problema que vai se desenrolar em torno dos séculos adiante. A reforma protestante é justamente uma parada no momento em que se percebe que a fé cristã, em um sentido institucional, estava indo por um caminho cada vez mais mundanizado e distante daquela doutrina essencial, simples, dos apóstolos. E é por isso que se volta unicamente à Escritura, sola Scriptura, unicamente pela fé, a sola fide, unicamente a Cristo e pela graça somente. Então, vemos que para, por exemplo, Tertuliano, não havia essa condição de se ter uma ligação entre filosofia e fé cristã. O áudio de hoje foi basicamente para isso, foi para revisitar um pouco aqui a patrística e levantar novamente, principalmente esse conflito que ocorre entre Tertuliano e os demais, né? Justino, Clemente de Alexandria e Orígenes. Quer dizer, quais os problemas em torno de se ter essa união entre filosofia e fé cristã? Quer dizer, trazer elementos da fé cristã, trazer elementos filosóficos para a fé cristã, causariam problemas? Tivemos um outro áudio aqui que tratamos sobre a questão da dogmática, e lá tratamos um pouco de Karl Barth, e ele diz lá que, no seu célebre livro, que é um comentário expositivo à Epístola aos Romanos, ele em dado momento utilizou muito da filosofia de Kierkegaard, e filósofo existencialista do século XIX. E que aí ele diz lá que naquele momento foi interessante, mas que hoje não faria mais. Justamente por isso, a mensagem revelada, ela passa pelo homem. E passando pelo homem, ela passa por toda a finitude, passa por toda a pequenez do homem. E esse homem, ao testemunhar, ao declarar, ele tem que se utilizar também de uma linguagem propriamente humana. E aí é onde entra o problema na utilização da linguagem propriamente humana, porque essa linguagem propriamente humana, ela pode estar afastada de do que está tratado aqui em Colossenses 2:8. Ela pode estar fundada nos espíritos elementares do mundo e não de acordo com Cristo. Então fica-nos aqui uma clara noção de que se filosofia não em contraposição, mas em consonância à fé, deva estar fundada em Cristo e nunca nos princípios do mundo. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E o lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos. Fique com todos.